aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Ele bem forte. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você sentasse, mas se você puder dar toda a atenção para a palavra, eu creio que o Senhor vai falar numa palavra muito simples, eu não vou demorar, mas eu queria que você abrisse no Salmo 41, o salmo que é a origem de tanta inspiração. Salmistas, profetas, escritores, eles usam os salmos, não é, para receber de Deus muita revelação. E eu queria ler com você, diz assim, ó: bem-aventurado, Salmo 41, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não os entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a tua cama da doença. Agora a segunda parte do Salmo 4 diz assim, ó: eu dizia, Senhor, tem piedade de mim para a minha alma, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Meu Deus. E se alguns deles vêm ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, e ainda para fora, oh meu Deus, e ainda é disso que fala. Agora o 7 diz: todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginaram o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, é pois que está deitado e não se levantará mais. Até o meu próximo amigo íntimo, em que eu tanto confio, que comia no meu pão, levantou, ah meu Deus, contra mim o seu calcanhar. Agora a terceira parte diz assim, ó: mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, Senhor, para que eu dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. O 13, quanto a mim, tu sustenta-me na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Essa palavra foi o que o Espírito Santo escolheu para essa noite. Mas eu não me lembro nunca de ter assumido a tribuna para pregar, já mais de 23 anos, 24, sem que eu preparasse um sermão. Mesmo que nos últimos tempos ele fala frases, ele diz, e dessa vez ele disse: descansa porque eu vou te dirigir, descansa porque eu vou te guiar naquilo que é necessário para a igreja hoje. Então você está numa noite extraordinária, sim, porque é o Espírito que vai falar em cima da palavra. Quando esses dois elementos se juntam, o Espírito e a palavra e o Espírito, coisas extraordinárias acontecem. E aqui é um salmo de Davi. De repente você já leu esse salmo dezenas de vezes, centenas, não é?
É um salmo de Davi. E aqui diz o cuidado de Deus para com os pobres. Olha só. E Davi queixa-se da traição dos seus inimigos e busca o socorro de Deus. Eu achei tão estranho o início. Na verdade, até agora, não sei o que é que vai sair. Olha para mim, diz assim, ó: Espírito Santo, fala. E ele começa aqui o salmo falando sobre os benefícios de ajudar os pobres, Pedro. Os benefícios que existem quando eu exerço generosidade com aquele que precisa, com aquele que está necessitado. Ele começa a enumerar os benefícios. Ele diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquela pessoa que consegue ajudar aquele que precisa. Aquela pessoa é bem-aventurada, é feliz quando ela consegue. Não, quem sabe porque a casa da família está precisando. Não, quem sabe porque o bispo está insistindo. Mas ele deliberadamente, querido, voluntariamente, ele tem um coração generoso. Ele não se contenta em ver alguém precisando, necessitando e não ajudar. E aqui o salmista tirou 3 versículos para falar. Primeiro ele diz: olha, aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Ele continua dizendo: o Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra e não os entregará à vontade dos seus inimigos. Olha só quanto benefício. Como é que está a tua generosidade? Você tem ajudado o irmão, a irmã que precisa? Aquele vizinho que o Senhor já falou para você várias vezes que você precisa ajudar? Aquela pessoa que passa por você, o Espírito diz: ajuda ele, dá isso para ele. Você consegue fazer isso? Nós poderíamos ministrar aqui só sobre isso. Um coração generoso. Querido, nosso Pai, Ele é amoroso. Lá na antiga aliança, Ele deixou frutos no chão, não era para ser colhido toda a colheita, preocupando-se com os pobres, os necessitados. Na nova aliança foram ungidos 7 diáconos para cuidar daqueles que eram pobres, das viúvas necessitadas. E aqui esse profeta, esse rei, o rei Davi, o moço conforme o coração de Deus, ele começa esse salmo falando do quê? De ajudar o necessitado. E ele se coloca como tal. Se você observar e meditar no salmo, você vai ver que logo em seguida dele fazer essa introdução, ele diz: eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. O que ele estava dizendo? Ele estava parafraseando. Vamos comigo lá pensar, nos colocar aqui em lugar de Davi. Ele estava dizendo: olha, Senhor, os benefícios daqueles que ajudam, aqueles que necessitam, eu conheço, Senhor, e tu conheces também a minha vida. Eu pequei, mas tu me conheces nessa área. Conjecturando e parafraseando aqui o texto. E ele estava dizendo: Davi, num tempo onde o emocional dele ainda estava enfermo, ele se sentiu com a alma totalmente doente. Escuta, e ele lembra, então ele começa esse salmo lembrando: querido, tudo que você faz aqui nessa terra está agendado por Deus. Tudo que você faz, e a Bíblia diz: e não cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque às vezes há um tempo que a gente quer fazer, existe um tempo que a gente começa o chamado e a gente quer ajudar, a gente ajuda, mas durante, olha só, o processo, os anos passam e a tendência é a gente se cansa de fazer o bem e de ajudar. Mas, querido, aquele que continua a continuar no reino de Deus é tudo de bom.
Não tem como você crescer no teu chamado, aquilo que Deus tem para você, se você para no meio da caminhada. Seja em fazer o bem, seja em ajudar os que necessitam, seja de permanecer nos cultos ordinários, porque Deus vai operar grandes milagres, coisas vão acontecer em cultos ordinários como esse. Permanecer, então permaneça fazendo o bem. Olha para a pessoa do lado e diga: continue ajudando. E aqui ele une uma coisa com a outra. Ele está dizendo: eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele perecerá o seu nome. E se alguns deles vêm ver-me, diz coisas vãs no seu coração. Com a boca até pode dizer eu te amo, com a boca às vezes até a pessoa pode dizer estou junto, estou contigo, é nós. Só que no coração, é isso que Davi está dizendo, no coração está desejando: tomara que pare, tomara que morra, tomara que desista. É isso que o salmista, o profeta, o rei Davi está falando. Mas daí ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, os benefícios daquilo que também eu fiz, não é meritocracia como a gente fala, não é, mas nós temos que relembrar, assim como Ezequias fez. Chegou diante dele o profeta Isaías, dizendo: olha, prepara a tua casa porque morrerás. Ele vira, naquele mesmo momento, ele faz aquela oração rápida, mas eficaz. Ele vira para o lado e diz: Senhor, lembra dos tempos em que eu fui fiel. Quem tem crédito com Deus pode reivindicar, não mandando Deus, não determinando para Deus, não, mas se você tem crédito, se o céu te ouve, se o inferno te conhece, em situações assim, você precisa aprender a reivindicar a palavra, a lembrar a palavra, a lembrar das orações, a lembrar: mas ele pecou. Pois é, ele pecou numa área, mas tinha outras áreas, muitas áreas, em que o adorador, conforme o coração de Deus, ele fez de bom. E ele estava doente de alma. E o que mostra aqui, ele estava num tempo, quem sabe, sensível no emocional. Tantos líderes hoje, pastores que tiraram a sua vida. Na fundação dessa obra, eu fui para o fundo da depressão, e o diabo me mostrou espíritos de suicídio. Nunca tentei, mas me mostrou a maneira como eu poderia sim tirar minha vida. Tantos líderes, isso não é só como Davi. Você lembra aí de líderes da Bíblia Sagrada? Não vou lembrar aqui, porque não vai dar tempo, eu já vou ter que terminar. Mas se nós atentarmos, por exemplo, Moisés, ele passou por uma traição terrível. O próprio irmão, a própria irmã se levanta contra ele com uma fúria por causa da mulher cuxita, aquela moça casada com Moisés, que não era do meio do povo de Deus. Você pode pensar, a Bíblia não mostra, só mostra a consequência, o que houve com aquela moça. Teve 7 dias fora do arraial, leprosa. Mas você pode imaginar como estava o coração do profeta Moisés. Outros os príncipes se levantaram, e nós sabemos que a terra se abriu naquele acampamento, e todas as famílias daqueles príncipes, se não estou enganada, mais de 3.000 pessoas morreram. A terra se abriu e foram engolidos. Por quê? Por causa da traição.
Porque os inimigos muitas vezes não estavam lá com armas, com flechas, lá não é. Ele está aqui triste, abatido, porque ainda que estava numa cama doente, ainda mais os inimigos chegavam diante dele. Mas olha só, não era só um inimigo totalmente dito que era inimigo. Ele fala aqui dos amigos íntimos. Um amigo é coisa preciosa. Um amigo muitas vezes vale mais que um irmão. E aqui ele diz: um amigo íntimo. Deixa eu ver aqui de novo. Olha o que ele diz: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que, olha só, comia o meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Eu quero dizer que essa síndrome não é só com Davi, não foi só com Moisés. Há tantos outros se levantaram em tantas gerações, e hoje não é diferente. Pessoas, homens e mulheres, que um dia estão abraçando, beijando, que um dia estão ajudando, mas de repente, por causa de uma situação, esquece tudo mais. E ao invés de ajudar, ao invés de apoiar, dizer: não, eu estou junto, não, eu estou contigo, Davi. Não, Davi, a tua força é pouca, mas eu, como igreja, como teu amigo, eu estou aqui junto. Eu estou para o que der e vier. Oh, querido, e Davi, ele começa a falar sobre os tipos de inimigos, mas também dos amigos. E o que faz ele adoecer é principalmente isso. Veja, o adoecimento da alma é algo terrível. Sabe por quê, querido? Porque às vezes o teu físico está bom, está forte. Às vezes o teu espiritual, você ora, você jejua, está tudo bem. Mas o diabo, o inimigo de nossas almas, vai usar pessoas próximas para entristecer a nível de alma, para tirar a alegria. Todas as vezes que o diabo quiser derrubar alguém, presta atenção, ele vai roubar a alegria primeiro. Ele vai atingir o nosso emocional. E disso eu posso dizer para você: eu tenho experiência. Eu fui criada no Evangelho desde 6 anos de idade. Quase 60 anos vão fazer. Eu sempre fui uma moça muito alegre, muito feliz, de bem com a vida, com amigos, com irmãos, cantando na casa do Senhor, louvando o Senhor. Só que de repente, quando nós fundamos a igreja, o Centro Evangélico Missões, há 27 anos atrás, eu me expus à violência urbana. E aí o diabo fez o quê? Ele procurou me pegar na área que eu estava sensível. Oh, querido, e o que aconteceu ali? Qual foi o fator principal? Escuta, essa palavra é para mim e para você ficar alerta. O fator principal que me derrubou: primeiro, ele buscou tirar a minha alegria. Como, pastora? Pergunta para mim, como? Ah, querido, ele tentou roubar a minha alegria, tirando a minha paz. Oh, aleluia! A ansiedade bateu. Espíritos que trabalham nessa área, não é só o teu emocional. Eu escrevi um livro mostrando como a cura da depressão chega. Só que esse ano todo que passou, o Espírito de Deus me permitiu, quer ser usado por Deus? O Espírito de Deus me permitiu experimentar experiências de como se adoece da alma,
Como se entra no processo de depressão? Não dá tempo aqui, mas eu quero dizer para você, fica alerta. Não concorda. Mas eu estou com um sentimentozinho assim, eu acho que eu não estou muito feliz, não vou para a igreja hoje. Não fica em casa, te levanta. Olha só, te toma posição. Para de ficar em casa ouvindo comentários errados. Davi, ele adoeceu, sim. Ele ouviu inimigos e amigos em horas que ele precisava ouvir era Deus. Ouvir a palavra de Deus. Você precisa vir para a casa de Deus. São centenas e centenas de pessoas adoecendo no emocional. Vem para a casa do Pai, persevera aqui, igreja do Senhor. Não dá, pastora, mas tem manhãs que eu levanto com aquela melancolia. O crente não vive por vista, ele vive por fé, e uma fé racional na palavra. O que acontece? Depois que você aceitou a Cristo, você tem uma nova natureza, cristão. Você não vive mais a filiação natural, carnal do pai e da mãe. Não. Ela está aqui, tá, mas escuta, a tua nova filiação, que é espiritual, precisa sobrepujar a natural. A espiritual diz o quê? Não, o meu reino não é comida, não é bebida, mas é paz, amor, alegria e justiça. Ou seja, saúde emocional. Saúde emocional, os princípios do reino. Então levantou, quem sabe naquele dia, não sei o que é, passou aquele negócio ruim, nem sei o que é. Começa a liberar a palavra. Você é co-criador com Deus. Você é co-criador. Como assim, pastora? Você cria tanto coisas físicas, emocionais e espirituais, com a tua palavra junto com Deus. Quando você levanta assim, você começa a olhar no espelho e diz: não, eu sou nova criatura, não, eu faço parte da família de Deus, o Espírito dele está aqui dentro agora. Eu não sou mais carnal, natural, eu sou um ser espiritual. O que você vai dizer? Não, Espírito Santo, começa a fluir. Obrigado, porque eu tenho a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Obrigado, porque eu não tenho ansiedade. Pastor, e aquele negócio que dá, ei, para tudo aí, respira comigo, respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Sabe esse ar que tu respira? O Espírito dele foi soprado dentro de você. Esse ar não vai faltar. Ele está aqui funcionando, Você sabe que a falta de paz é o que traz a ansiedade, e espíritos trabalham para aquela agonia. Você não sabe o que vai fazer, aquela agonia. Ei, para tudo e pensa na palavra e declara a palavra. Não, o Espírito de Deus está dentro de mim e está escrito. Olha a espada de dois gumes aí. Por isso que nesse tempo você precisa aprender a palavra, decora a palavra, fala a palavra. Querido, pratica a palavra. Foi o que aconteceu. Compre depois o livro, compra o livro Depressão, a cura pela palavra. Não é para pastor, é todo recurso para essa obra. E eu quero ajudar também essa obra aqui na compra do novo terreno. Mas muito mais do que o dinheiro, eu sei que tem pessoas a um passo do suicídio, pessoas a um passo de ir para uma casa de lucros, por causa que nesse tempo demônios especializados nessa área são soltos para tirar a paz. Mas escuta, está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você fala um versículo simples como esse, a crise de ansiedade, o sistema nervoso central precisa te obedecer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha a espada trabalhando. Trabalha na madrugada, de dia, lá no serviço, aonde quer que você esteja. Não, eu não aceito essa tristeza, melancolia. Não, eu tenho a alegria do Senhor. Não, a alegria do Senhor está comigo. Começa a te mover, não fica cabisbaixo não. Não dá aqui de eu falar sobre linguagem corporal, mas uma pessoa que levanta e fica assim: nossa, eu estou triste.
Oi, irmão, levanta essa cabeça. Você é filho amado, perdoado, renovado, restaurado, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Não concorda com as tuas emoções, não. Pastora, mas tu não sabe como está a minha casa. Pois é, mas é por isso que para ti lutar tu tem que ter a alegria do Senhor. Você precisa ser intencional em ter a alegria do Senhor. E eu me lembro dos judeus. Os judeus, para entrarem na presença do Senhor, muitas vezes em lutas, guerras, eles estão tristes, eles estavam tristes. Sabe o que eles faziam? Dá um som aí, Marquinho. Vamos lá, celebração. Levanta aí, celebra comigo. Celebração, vai. Vai, levanta aí. Os judeus fazem isso. Estão tristes, levantam tristes. Vai. Ei. Tu vai provocar essa alegria em Deus. Tu vai provocar. É uma frequência que atrai a presença de Deus. Ei. Dançando, olha aí, ó. Comigo, vamos lá, ó. Faz aí, faz. Força! A pau do Senhor vem forte e senta. Tem gente que não dançou, porque às vezes dançar envolve você perder a vergonha. Você tem que se expor, e é isso que atrai a presença dele. Quando vê um adorador assim maluquinho, não é, javelinha, aí começa com aquele negócio aí se mexer, ele vem, querido. A tua frequência muda, porque se tu estava melancólico, triste, deprimido, a dança é isso que eles fazem. Eles provocam uma nova frequência e atrai a presença do Senhor. Estou falando dos judeus, mas você não é judeu, mas é povo escolhido de Deus. Oh, querido, então nesse tempo nós precisamos entender: o inimigo das nossas almas vai fazer com que a gente adoeça. Quer ver? Eu já tenho que terminar, mas eu sou obrigada a testemunhar. Eu não tenho como não testemunhar. Presta atenção, já vou acabar mesmo. Essa semana que passou, eu estive a semana toda praticamente em guerra. Por quê, pastora? Porque eu perdi o sono 4 ou 5 dias, não dormia mesmo. Quando eu adoeci, presta atenção aqui porque vai valer, é prevenção para você. Quando eu adoeci no início da obra, uma das coisas que o inimigo fez também foi fazer eu perder o sono. O que acontece nesse estágio? A tua mente fica à la vontade, como dizia minha mãe. A tua mente fica muito solta, suscetível. E aí ele começa a lançar setas. E agora a semana que passou eu durmo super bem. Muitas vezes eu levanto bastante cedo para orar na última vigília, que é das 5 às 6, a última hora. E eu gosto de levantar cedo. Só que essa semana, 4 a 5 dias, eu não quero mentir aqui, eu não conseguia dormir. Uma insônia, falta de sono, e não tinha motivo porque um dia antes estava tudo certo, tudo bem. E eu comecei, olha só, a me preocupar. E eu dizia: Senhor, o que está vendo? E o Senhor dizia: olha só, descansa em mim, filha. Mas daí eu comecei a voltar para trás e a lembrar que o início da depressão deu quando eu tinha perdido o sono. Não olha para trás. Paulo diz: olha, eu sigo para frente. Eu vou para o alvo. Querido, eu deixo as coisas que ficaram para trás. Escuta, existe uma memória emocional que o inimigo faz você lembrar de situações e emoções, sentimentos vivenciados no passado. E aí você pensa assim: vai voltar tudo de novo. Se você foi curado, não vai voltar não. Se você tem a palavra e o Espírito, não vai voltar não. E o meu marido dizia: amada, eu vou comprar um remédio para você. Eu digo: não vou tomar remédio não.
Nada de Lexotan, Rivotril, nada disso. Pastora, não pode tomar remédio? Pode. Houve um tempo que eu precisei e eu tomei. Ninguém aqui é ignorante. Só que eu sabia que havia também uma seta ali. E aí, querido, acho que foi no 5º dia, eu fui lá para Itapema com a bispa e as pastoras. Lá eu recebi uma palavra que não tinha nada a ver com isso aqui, mas também tinha a ver com um episódio que eu tinha vivido. E quando eu voltei para casa, agora é para você escutar a verdade do que eu estou pregando aqui. Se você guardar só isso para você aplicar, eu já estou contente. Quando eu voltei para casa, sabe aquela oração que você faz? Como Davi fez aqui, ó. Tem piedade de mim, Senhor. É um nível de quebrantamento, é um nível de humilhação, é um nível de você reconhecer que não é nada, não é ninguém, tirando essa parte que você é filho amado, sim, mas se não for a graça, se não for o Espírito dele em você, não tem dom, prega, canta, dança, toca, não tem nada se não for ele, é ele, é ele, é ele. Tirando isso, você precisa reconhecer que não é nada. Aí eu orei num nível de quebrantamento, de humilhação. Eu disse: Senhor, tem piedade de mim. Eu fui curada. Eu escrevi um livro sobre isso. Aí eu me lembrei, eu vou pegar o livro daquela irmãzinha. Depressão, a cura pela palavra. Eu vou lembrar o que ela fez. E aí eu peguei o quê? Senhor, na tua palavra diz. Olha o verbo sendo liberado. A tua palavra diz que eu me deito em paz e eu durmo. Senhor, e eu quero dormir e eu vou dormir, Senhor. Eu estou dormindo até hoje. Aí eu tentei redobrar. Estou tentando redobrar com o apóstolo um pouquinho. Hoje eu disse, eu vou descansar um pouquinho porque eu vou ministrar. E eu quero recobrar 5 noites ali em claro. Mas o que o inimigo fez? E por que Deus permite? Para que você entenda o processo do adoecimento, para que você impeça a doença de chegar. Querido, o poder da palavra de Deus é em tudo. É na falta de sono, é na falta de paz, na falta de alegria, o medo exagerado. O que aconteceu? Eu comecei a preocupação, uma pequena preocupação. Você começa com medo disfarçado, camuflado. Muitas vezes, não, eu estou preocupada. É diferente, pastora. Pois é, esse medo aumenta por causa dos teus filhos. Você é mãe que se preocupa com teus filhos? É? Ora e declara a palavra sobre eles. Hoje ainda eu orei sobre meus filhos lá de uma forma intensa. E descansa no Senhor, porque você não pode, o dono da vida é Ele, tudo está no controle dEle. Só que às vezes, por causa dos filhos, por causa do marido, por causa da esposa, por causa da igreja, por causa da mãe, por causa do pai, por causa do futuro inseguro na empresa, muitas vezes a preocupação vem. O que é preocupação? Você ocupa a tua mente antecipadamente naquela área. E aí você começa com uma preocupaçãozinha, aquilo aumenta, o diabo está vendo que você está preocupado, lança a seta e o medo chega. Aí o medo não é aquele medinho que você nasce, tem medo de botar a mão ali na tomada, não é. É um medo que te paralisa e leva para o profundo da depressão. E essa foi a principal causa que eu adoeci. Porque lá no início da obra, a guerra de gangues dentro da igreja, facões, você já deve ouvir essa palavra do apóstolo, ele conta muito, guerras de gangues dentro da igreja. Hoje você está desfrutando desse lugar maravilhoso, mas eu fazia escolas dominical com 100 crianças, com dança, com teatro. Nós íamos lá embaixo buscar, ali onde era o Big, crianças, aquela favela que hoje é comunidade, não se pode mais falar em favela,
mas era esgoto a céu aberto, espíritos de loucura, de homicídio, de suicídio. E ali eu não aguentei. Dentro da igreja, brigas. Eu fui criada no louvor, em paz, como aqui, ó. Coisa boa hoje, né? Coisa maravilhosa hoje, né? Mas só naquele tempo foi violento. E aí o medo fez com que eu adoecesse. Então eu estou aqui para dizer para você, assim como Davi, ele passou por toda essa experiência, ele estava doente de alma, mas ele buscou o Senhor. Olha o que ele diz ali no finalzinho, é isso que eu quero que você entenda. Mesmo com inimigos afrontando, como lá na favela, contra a nossa vida, a morte, apedrejamento no lugar, porque nós deixamos um apartamento bom e fomos morar lá dentro da favela. A minha casa era o galpão, vazio, triste, empoeirado, quente, aonde era apedrejado. E o inimigo veio com setas de medo. Ei, para mim finalizar, para tudo. Tá com aquele negocinho no coração? Ah, mas se acontecer isso, ai, se isso, olha aqui para mim, enfrenta o medo e diz: por que eu estou com esse sentimento? Hoje, pastora, tu não sente mais medo? Claro que eu sinto, mas eu aprendi a enfrentar os meus medos com a palavra. Quando dá aqui dentro, o coração começa a acelerar, e aquele negócio ruim, ai meu Deus, e se, para tudo, e começa a dizer: não, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que eu não preciso temer nada nem ninguém. Em nome de Jesus, vai saindo daqui. Não precisa gritar como a pastora grita, mas você precisa fazer isso, porque esse medo cresce. Por isso eu tive síndrome do pânico, crises agudíssimas de ansiedade, porque o medo tomou uma proporção gigantesca. Não deixa não, tá? Olha para o irmão do lado, já vai se colocando de pé. Diga para ele: não deixa o medo chegar não. Agora, para mim terminar, ó, quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Olha aqui o 13: bendito seja o Deus de Israel, de século em século, de século em século. Amém e amém. Sabe o que é amém? Não é só assim seja. Amém é você dizendo: olha, o Deus da promessa, bendito seja Deus, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele está comigo, Ele vai cumprir. Amém, amém e amém. Você precisa entender, como eu naqueles momentos o medo começou a vir. Eu estava com a minha mente já bastante cansada, e eu começava a pensar: Senhor, e se eu não conseguir dormir mais de novo? Olha aqui, experiências nós passamos para que a gente saiba. Para mim está contando aqui para vocês que a palavra de Deus funciona. Diz para o irmão, diz com fé: a palavra funciona. A palavra de Deus funciona, e o Deus da palavra está olhando para você. Escuta, o Senhor está permitindo essa luta, e a maneira como você reage emocionalmente para te levar para um nível maior. Ele está observando: pastora, mas no meio da luta eu não vejo nada. Ele está trazendo maturidade para você. Ele quer ver como você reage agora que você ouviu essa palavra. Quando chegar em casa, no caminho para casa, essa semana, o que você vai fazer com essa palavra tão simples? Eu não poderia ter testemunho nem livro escrito se eu não passasse tudo o que eu passei. E nos meus devocionais pela manhã eu tenho sido grata. Obrigada, não é muito fácil. Obrigada pela luta, obrigada, Senhor.
Obrigada, gratidão, 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 porque tudo coopera, tudo colabora. A tua palavra diz, e eu creio nisso. E aqui, olha só, o adorador tinha essa certeza, estava doente de alma, os inimigos estavam por fora, amigos íntimos por dentro traindo, mas escuta, ele sabia, ele conhecia o Deus da Bíblia. E você? Olha aqui para mim, nesse tempo, Deus vai levantar pessoas que primeiro Ele vai testar a tua fé, consequentemente o nível de confiança nele. E não tem como você fazer isso, não tem como você alcançar, se você não tiver experiências no meio das lutas, das dificuldades, das guerras. Só para acabar, agora eu vou acabar. Diga para mim, pastor, acaba aí. Pode dizer, eu vou acabar. Eu estava num alinhamento profético lá em Santa Maria. Só que eu estava com um problema seríssimo no ciático. E ele acompanhando o projeto e dizendo, eu estou contigo, descansa em mim. Com uma dor aguda. Quem já passou por esse problema sabe. E eu fui para o alinhamento profético, deitada no carro de trás, 10 horas para ir, mais 20 horas para voltar, porque teve fila. Mas antes de eu entrar para aquela sala, na reunião, no alinhamento, eu entrei para dentro do banheiro, cubículo pequeno. Sabe aquela oração que você faz, rápida? Só você e ele, mas com uma intensidade igual essa que eu fiz, para o sono voltar. Eu olhei para cima e eu disse, Senhor, me encontra nesse lugar. Só isso. Me acha nesse lugar. Porque eu já tinha orado bastante, recebi orações para ser curada daqui. Mas Deus tem um tempo de todas as coisas, tá? Ele está te ensinando, como tem explicado para mim. Tu está sendo provado, eu estou te ensinando. Eu entro, depois daquela oração, eu entro para dentro do alinhamento profético. O profeta Joel é poderoso, né? Vocês têm um Joel aqui. Essa obra foi fundada por um Joel. Ele fez o sorteio dos alunos para uma viagem para Israel. Eu nunca fui a Israel. E aí ele começa a ler. Bateu os tambores. Ele começa a ler, primeiro nome, Maria. Maria aqui, se for olhar, 100% é Maria. Tudo bem. Madalena. Madalena também é um nome conhecido. Martins. Quando ele começou e terminou, que ele fala Galvão, meu Deus. Aí os que estavam comigo começaram a gritar. Eu fui lá para frente, fiquei feliz com a viagem, claro que sim, para Israel. Só que eu fiquei mais feliz de saber que o Deus que eu sirvo, como pregou Paulo no Areópago, o Deus desconhecido, invisível, Ele está te acompanhando em tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe o começo e o término de todas as coisas. Você não está sozinho. O Deus da Bíblia é de verdade. O Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Aplauda Ele. Foi isso que Davi descobriu. Foi isso que ele se levantou naquela enfermidade de alma que ele se encontrava, naqueles momentos de traição. Seja fiel ao teu amigo, seja fiel aos teus irmãos, seja fiel ao teu líder de célula, por favor. Seja fiel ao teu pai, à tua mãe. Seja fiel aos teus filhos. Seja fiel aos teus pastores, bispos. Seja fiel, querido, porque Deus vai honrar. Olha aqui para mim, permaneça no lugar que você está. Vem para a casa do Senhor, medita a palavra, essa palavra que é vida.
Não é o livro do sermão de domingo. Não, medita. Eu comecei agora de novo, pela terceira vez, ler de novo tudo. As cartas paulinas, vivência cristã. Leia, medita nessa palavra, porque Deus tem livramento para você. Vamos lá, só para terminar. Vamos adorar o Senhor. Eu já vou chamar depois o bispo, ele vai fazer o final. Mas eu queria adorar um pouquinho. Eu queria que você adorasse a Ele pela palavra dEle. Querido, Ele deixou a palavra dEle. Tem o mesmo poder que Ele aqui. Se Ele estivesse aqui. Vamos lá, aleluia. Adora Ele. Espírito Santo, que o Senhor esteja curando da depressão. Eu repreendo, Senhor, todos os espíritos que trabalham na ansiedade, no medo, na depressão. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, eu preguei a tua palavra e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora para todos os demônios que trabalham nessa área, batam em retirada. Em o nome de Jesus agora. Eu liberei a palavra. Se chegou pessoas enfermas agora, do coração, da alma, agora a alegria do Senhor vai vir. Espírito da alegria, começa a tocar agora. Espírito Santo, toca, 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 toca. Vai agindo, vai curando, vai agindo. Ei, levanta a tua mão, levanta e adora.